Vídeo de hoje, um vídeo descontraído, a gente vai falar de Strava e para isso eu convidei nada mais nada menos que o meu amigo Xerife. E aí, galera? Vocês que já acompanham o canal há algum tempo, foi meu parceiro aí de algumas provas, parceiro de Brasil Ride, e esse aqui entende muito. Então, se você tem alguma dúvida do Strava ou quer saber um pouquinho mais do que essa plataforma oferece, pode ter certeza que tem coisa ali que ele vai falar que você não conhece, porque tem muita coisa que eu não conhecia. Fica aí, que você vai gostar bastante. Bom, galera, então o papo hoje bastante descontraído. Aqui na casa do Xerife a gente vai falar justamente do Strava, uma rede social, primeira coisa. Tá? Por que uma rede social? Porque você pode postar foto do pedal. Você pode postar foto, você troca mensagem, você comenta, você curte o pedal que o seu amigo fez, ou até pessoas que você nem conhece. Você manda mensagem, o cara lê, você posta comentário no pedal do camarada. Você pode acompanhar ciclistas profissionais, por exemplo, tá rolando o Giro de Itália, você quer saber como que foi o pedal dos caras lá, você consegue Dá para ver. Se o cara é assinante e você é assinante, dá para ver detalhes mais específicos de como foi a batalha lá do sujeito. Então, assim, dá para acompanhar treinamentos de atletas profissionais e para ter uma ideia de como é sugado os treinos dos caras. Então, assim, é bem legal. E como rede social, ele vai um pouquinho além ainda. Tá? A gente é um aplicativo onde basicamente ele mapeia o seu pedal, por onde você passou e tudo mais. Esse recurso é importantíssimo. O Strava você consegue ver para onde você tem, inclusive on time, né? Então, assim, você está pedalando e ele está monitorando e está avisando. Então, você pode assim, compartilhar o seu pedal com a sua esposa, por exemplo. Isso. Ou com um amigo, alguma coisa nesse sentido. Você pode compartilhar. Outra coisa é como você faz os segmentos. Normalmente as pessoas que pagam podem criar segmentos, criar rotas e tudo mais. Se você viajar para um local desconhecido e quer fazer um pedal, você consegue através do Strava fazer uma pesquisa dentro dos segmentos ou rotas e simplesmente definir onde você vai pedalar. Descobrir lugares legais que a galera daquele local já pedala para você ir conhecer. Pode inclusive fazer contato com as pessoas que fazem aquele pedal, pegar dica, fazer amigos. É bem interessante. Você salva o segmento ali, bota no seu GPS e segue viagem. Segue simplesmente o que está prescrito ali na rota. Eu já usei o Strava, isso é real, tem colegas que eu ia correr uma prova numa cidade, nunca tinha ido nessa cidade, vi quem pedalava lá pelo Strava, mandei uma mensagem pro cara, o cara me respondeu, trocamos ideia, me falou como era o percurso da prova, qual o pneu ideal que ele entendia para usar, era um cara que manja, que pedala já há bastante tempo, que é competidor. Então, assim, foi super interessante. O Strava me ajudou a ir para lá já preparado. E nessas rotas a gente cria segmentos. Esses segmentos, que são pedaços daquela rota, é onde a galera normalmente faz uma disputa por tempo. Tá? Então, a cada segmento que você vai passando, ele vai criando um ranking ali de quem é o melhor tempo, que normalmente ele é o rei da montanha, né? A pessoa que recebe a coroa e que a gente denomina como KOM. E no feminino, como é que é a denominação do feminino? KOM, né? KOM, que é King of Mountain, né? Rei da montanha, e tem o Q, que é Queen, das mulheres. QOM. Inclusive também tem a classificação por idades, por faixas etárias e por faixa de peso, né? Porque não é justo um sujeito de 100 kg disputar comigo que tem 65, né? O KOM normalmente é a pessoa do segmento, tá? Esse é o do segmento. Aí você quer saber pela sua idade, você vai ter um ranqueamento. Você não vai ter o KOM da sua idade ali, você vai ter um ranqueamento da sua idade. E também você pode ver naquele ano, naquele dia. Então tem um segmento. Você foi fazer um pedal, eu e o Xerife ali, a gente não pegou o KOM. Mas o KOM é o primeiro colocado da classificação geral de todos os atletas que passaram pelaquele segmento. E aí quem tem a coroa, o KOM, o KOM Q, né? Foi a pessoa que menor tempo fez daquele segmento. É o melhor tempo no mundo. A pessoa que passou naquele lugar lá e tem um melhor tempo. Alguns KOMs são, digamos assim, disputadíssimos pela galera, né?
Então, assim, aí o sujeito diz, não, eu tenho um cone tal, ou então um cone numa prova tal. Isso ali, a brincadeira corre nisso aí. E é saudável, é super legal, assim, tira o sono de alguns e faz a felicidade de outros, né? Mas faz parte. Faz parte. Uma coisa interessante que você falou dos segmentos é que existem segmentos já pré-criados pelo programa. Algumas subidas e tal, o próprio programa estabelece e categoriza, né? Para quem não está familiarizado, existe uma categorização de subidas de acordo com a distância, a inclinação, o nível de dificuldade delas, né? A UCI classifica, categoriza as subidas. E os atletas profissionais todos conhecem isso aí, tudo, porque é uma vantagem conhecer e saber interpretar o tipo de subida que você vai enfrentar, a fim de usar a força no momento certo, escalar da forma melhor e fazer a melhor performance. Né? Inclusive, pegando o gancho aqui, nós vamos falar mais para frente, então fica ligado aí, porque a gente vai falar como usar o Strava para correr uma prova, como tirar vantagens através do Strava para você correr uma prova, que foi o que a gente fez no Brasil. Vai entregar o ouro para tudo? Vamos entregar tudo aqui. Isso aí, vamos lá. Recentemente ele lançou o Local Legend. Né? O Local Legend é a pessoa que passa pelo aquele segmento mais vezes. Seria mais ou menos como assim, a lenda do local, o cara que é o dono daquele pedaço. Ele treina muito ali, ele vai muito ali, então assim, ele se torna a lenda do local, a referência, o cara tá sempre por ali. E via de regra, assim, o cara tá sempre bem classificado, porque ele treina ali, ele tá sempre ali, então ele domina aquele trecho, né? É bem interessante isso aí. Aí, às vezes, forma de você se destacar. Mais uma forma de você se destacar. E outra coisa que é bastante interessante, ainda falando de rede social, só para vocês entenderem, existem os clubes do Strava, que, por exemplo, existe o Clube Café na Trilha. Então, todo mundo que faz parte do Clube Café na Trilha vai somando ali quilometragem e tudo mais. E dentro desses clubes, a gente pode criar desafios. Então, se eu dentro do clube lá, eu abrir um desafio para a galera e falar, ó, galera, vai ter o desafio desse mês aqui, quem subir a maior quantidade de altimetria, né, a maior altimetria durante esse mês vai ganhar o prêmio XYZ. Vocês podem concorrer a prêmios através dos clubes do Strava. O clube tem uma classificação própria só entre os integrantes daquele clube. Então você tem um grupo de amigos, cria um clube e aí a disputa fica só entre vocês. Do pedal mais longo feito, do acumulado da semana, do acumulado de subidas, horas pedaladas, você pode ir lá modificar, brincar com aquilo ali, criar desafios entre os amigos, é muito interessante também. E existem os desafios que são abertos, né? Basicamente o Strava ou algumas empresas e tudo mais, patrocinados e tal, criam alguns desafios que inclusive você ganha prêmios. Então, camisa, enfim, tem um monte de coisa lá. Tem desconto para compra numa loja virtual, tem um monte de coisa. Então, basicamente, de rede social, a gente acredita que é basicamente isso que a galera mais interage, porque senão a gente vai ficar falando aqui bastante. E agora a gente vai para o segundo ponto, o segundo pilar do Strava, que é o mais recente, que é falar um pouquinho de treinamento e como você pode treinar e tirar proveito do Strava para melhorar aí nos seus pedais, seu desempenho. Antigamente a gente usava o Strava como rede social e usava outros aplicativos para treinamento. Inclusive os treinadores utilizavam esses outros aplicativos para treinamento e já tem muitos que estão migrando o Strava. Você que é um cara focado no treinamento, que já conhece todos esses aplicativos aí e usa, fala um pouquinho para a galera aí, a base do treinamento, o que seria? O que o cara tem que ter para ele treinar, a primeira coisa? O caminho mais rápido é contratar um treinador. E o treinador vai acompanhar você, vai analisar seus treinos hoje por uma plataforma. Né? Ele vai monitorar, ele tem que ter parâmetros para monitorar, para saber se você está melhorando ou não, o que vai trabalhar com você para você evoluir, o que melhor te faz evoluir, lógico. Aí você tem que contratar um profissional, um treinador, né? E ele vai te orientar. A turma sempre usou outros aplicativos, né? Hoje em dia, e alguns treinadores vão continuar usando. O Strava veio acrescentar
na rede social, esses índices, esses parâmetros visualmente para você mesmo acompanhar, ou o teu treinador, se assim ele desejar, né? A análise de treino hoje tem toda uma página no Strava, todo um complexo de informações que acrescenta isso. Então, assim, para quem treina por potência, calcula lá o FTP, calcula, baseado em princípios que outras plataformas também adotam. Então, não tem uma diferença muito grande. Alguns usam logaritmo A, B e C, mas assim, é tudo aproximado. Não tem uma diferença gritante. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Antes de mais nada, para você treinar, você tem que ter um ciclo computador. Isso é muito importante. Para usar o Strava, não. Você pode ligar direto do celular e dar o play. Tá? Para você treinar, o ideal é que você tenha um ciclo computador e tenha pelo menos uma cinta cardíaca. Tá? Outra coisa. Um ciclo computador com GPS. Com GPS. Tá? E tem uma cinta cardíaca para monitorar a sua frequência cardíaca, né? E alguns usam um medidor de potência. O medidor de potência ele dá uma fidedignidade no parâmetro um pouco melhor do que o da frequência cardíaca, né? Mas não vamos entrar nisso porque aí dá para... porque aí você vai para um outro mundo que a grande maioria das pessoas não precisa. Eu mesmo, eu tenho medidor de potência, uso uma bicicleta, mas as outras não têm, então eu vou mais pela frequência cardíaca porque eu tenho que ter uma referência. Não dá para eu ter uma referência do medidor de potência que eu uso de vez em quando. Então, para mim, não dá. O xerife já tem um medidor de potência na mountain bike dele e um na bike de estrada dele. Então, e nas três. Nas três. Então, ele tem e usa aquilo ali. Mas ainda hoje eu também uso a frequência cardíaca para algumas coisas. Isso aí depende da preferência de cada um. Tá, mas só um parênteses, você tem que ter uma forma de mensurar aquilo para gerar os dados. O Strava, quando você não tem, por exemplo, medidor de potência, ele vai criar uma potência. Mas ele vai criar uma potência baseada em estimada. Tá? Ela não é real. Ela tem uma margem de erro porque o medidor está ali, ele mede, é preciso, né? Então, assim, mas a estimativa, ela se você for acompanhando ao longo do tempo, você vai ver que tem alguma fidedignidade. Lógico que nada supera o medidor ali instantâneo na sua bicicleta, monitorando e traçando aquilo ali. Aí o xerife falou de FTP. Para não bagunçar a cabeça da galera aí, FTP é uma medida que na verdade é um parâmetro que é utilizado hoje pelos ciclistas profissionais, amadores, entusiastas tal, e pelos treinadores, que é o limite funcional que durante uma hora a melhor força que você consegue fazer durante uma hora, né? O FTP ele pode ser pela potência, pode ser pela tua frequência cardíaca, né? Se você treina com um ou com outro. E você pode também usar os dois de acordo com... Se você se autoconhecer bastante, você pode usar os dois. Para questão de desgaste, numa prova mais longa e etc. Para questão da alimentação, ver a quantidade de caloria que você está queimando e tal. O FTP é um parâmetro assim, universal utilizado hoje pelos atletas, que diz, se eu exagerar muito acima desse limite aqui, eu vou pagar o preço depois. Se for uma prova longa. Provas mais curtas, um contrarrelógio, o cara chuta e vai até aguentar, né? E aí trabalha um pouco mais acima daquele limite, mas nas maratonas, que é o que a grande parte da galera gosta, e no XCO, que é uma prova de 1 hora e pouco, você tem que dosar um pouco, senão você quebra no meio. Mas o que vocês têm que entender? Você já tem o FTP, tem a sua zona, você está pronto para treinar. Pronto, você tem a sua zona de treinamento. Não, mas o Strava calcula. Então, aí que nós vamos chegar. É por isso que nós vamos chegar nisso. Então, o Strava ele vai chegar nisso através dos seus treinos. Tá? Você começa a treinar com medidor de frequência cardíaca ou de potência, com 6 a 8 semanas, ele cria uma linha. E aí ele estabelece uma curva de potência, onde vai dar o seu limite através de um teste de 20 minutos. Ele não usa o parâmetro de 60 minutos, porque é muito complicado, só para atletas profissionais, mesmo assim até eles usam de 20 minutos e outros protocolos, mas enfim, ele calcula, ele te dá uma margem e você pode ir acompanhando no computador ou através do celular a sua evolução, porque ele vai calculando, ele vai sempre recalculando. Você inclusive pode comparar do ano anterior com o ano atual, das últimas 6 semanas com o ano anterior, é muito interessante, os recursos são muito interessantes.
Essa é uma das análises da página dos recursos de treinamento quando você é assinante. Os não assinantes não têm certos recursos e acho que boa parte dos de treinamento não estão no pacote free. Você tem que ser assinante do Strava. Ou seja, dentro de recurso de treinamento você pode fazer uma análise de você com você mesmo e de você com outras pessoas. Isso é o mais importante, isso é o que vocês têm que entender. Então, quando eu falo, o meu volume de treino baixou, é porque a minha curva lá baixou o volume de treino. Ou intensidade, outra estimativa que ele vai mostrar ali, se eu andei numa intensidade muito forte e tudo mais. Para quê? Para calcular se eu preciso descansar isso ou não. aí é interessante que tem um gráfico, que é o de fitness e forma. Você vai acompanhando numa linha gráfica, através de uma pontuação, e ele explica lá o que é cada um daquele parâmetrozinho lá. É interessante você ler para você entender como que você está. Ele vai te dizer, você está assim porque você está cansado, você treinou demais. Então ele dá semana a semana, e ele dá inclusive sugestões. Observe o seu corpo, se você está treinando demais ou de menos. Essa semana foi melhor. Se você estiver querendo se recuperar, na próxima semana diminua a carga, a intensidade e tal. Ele vai dando dicas. E essa linha ela vai te mostrando duas coisas muito interessantes, que é a carga de treinamento e a fadiga que você está. E aí ele faz um cálculo e mostra se você está em forma usando esses dois parâmetros, né? Então, assim, é interessante para o amador dizer, hoje o Strava está me dizendo que eu estou cansado. Fatalmente você vai estar. Se você já estiver ali há um bom tempo, 4, 5, 6 meses fazendo aquela linha, ele vai cada vez mais ficando preciso, interpretando você. Lógico, você alimentando seus dados, peso, idade, bonitinho, e monitorando se usar o medidor de frequência cardíaca ou de potência, ou ambos. E aí você tem uma pessoa que às vezes é uma referência para você, às vezes um amigo que pedala contigo e tudo mais, você consegue inclusive fazer um acompanhamento. Obviamente, se a pessoa compartilhar com você os dados dela, você consegue fazer um acompanhamento para saber se o volume de treino está adequado, se você... apesar de estar fazendo o mesmo volume de treino, porque acontece muito isso. Por exemplo, eu quero treinar com o xerife, ele é muito mais forte e treinado do que eu. Se eu for fazer os treinos dele, a minha fadiga vai ser maior. Então, às vezes ele está crescendo e eu estou quebrando. Em tese, você é mais Pode novo, ser. você se recupera mais rápido. Eu estou falando de pessoas que, um que já está num treinamento e outro que às vezes não está aguentando tanto. E aí quer andar com o cara que está lá. Então, o Strava te mostra isso. Se você realmente está evoluindo ou se você está se matando. Treinar com alguém mais forte vai te ajudar mais do que treinar com alguém mais fraco. Em teoria, sim. Porque você vai se esforçar mais, etc. Mas não pode ser uma coisa muito exagerada, que senão você quebra e você evolui. E corre o risco de ter um overtraining, etc. Então, assim, tudo tem que ser assim, com bom senso. Não pode extrapolar demais. E, inclusive, nisso o Strava ajuda. Porque ele vai te mostrando, se você chegou num ponto que sua fadiga está muito alta, né, você vai olhar e ele te manda recado. Quando você abre o aplicativo e olha lá a semana, ele diz para você, olha, essa semana foi puxada demais e tal. Você tem que parar e analisar. É uma fonte bacana, principalmente para quem não tem um treinador, para não cometer certos erros, de treinar demais ou de treinar de menos. A gente falou que vai falar de provas aqui, mas nem todo mundo corre prova, então a gente não vai focar em prova, mas existem alguns recursos que você pode usar nos seus pedais e principalmente para quem corre prova, pode usar em prova. Falei, xerife. Então, para quem compete, com o Strava, você analisando o percurso, você pode montar uma estratégia. Se é uma prova que já aconteceu em anos anteriores, uma prova de etapas, etc., você vai lá e olha quem andou, como andou, as inclinações das subidas, onde que pode apertar, onde que não pode, onde tem que se poupar, quanto mais ou menos de caloria, se você conhece uma pessoa que fez e ela tem mais ou menos a sua idade, seu peso, o cara queimou caloria e tal. E durante a prova de etapas, você vai lá e olha, terminou, você alimentou, você olha, queimei 5.000 calorias, então eu tenho que repor isso. Te dá uma ajuda interessante para você montar a estratégia e saber como você está. Fernando, eu não entendi nada do que o xerife falou. Olha só, você vai participar de um segmento.
o que ele falou aqui que você pode tirar proveito? Se você já tem uma pessoa que participou daquele segmento e fez um certo tempo, você vai conseguir bolar uma estratégia para saber qual ritmo você tem que impor em prova. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas vai atrás dos outros. Então larga igual um maluco e tudo mais. Só que em prova é do ponto A ao ponto B. Se você mantém uma média boa, que é o que ele faz muito, né? E às vezes me passa no meio da prova ou no final da prova, como se estivesse passeando e eu morrendo, é por quê? Porque eu gastei muito no começo da prova, chegou da metade para lá eu já estou morrendo, e ele está no ritmo dele ali, porque estrategicamente ele já sabia qual o ritmo que ele tinha que andar para chegar do ponto A ao ponto B. Isso já aconteceu muito, né? Muito. Isso aconteceu muito porque ele gastou muito no começo, eu já tinha estudado aquele percurso, eu sabia um local onde era mais duro e onde eu tinha que poupar energia para chegar naquele lugar e conseguir passar rápido, e você acaba ganhando muito tempo num trecho relativamente curto da prova por você passar muito bem. Você economizou, chegou ali, você gasta, você tem para gastar. Quem gastou antes não tem. Então, às vezes, eu tiro 2, 3, 4 minutos numa subida longa dele, que no começo ele gastou demais, chegou naquela subida ele afogou. Tá? A gente está anulando algumas questões de provas aqui, de prova, para explicar isso para você. Porque às vezes você está fazendo um segmento, uma rota e tudo mais. Em prova tem negócio de pelotão, aproveitar um pelotão e tudo mais. Então, assim, só para vocês entenderem uma coisa. Outro ponto que ele falou, gasto calórico. O que eu vou fazer com isso? Quantas barrinhas, quantos gels, o que você vai levar na sua garrafinha? O que você tem que levar? Você vai carregar peso de mais, peso de menos? Com gasto calórico você vai saber disso. Uma prova só plana e de pelotão, você tem uma tendência a gastar menos energia se você se poupar andando no vácuo do pelotão. Então você não vai gastar tanta caloria. Uma prova com muito sobe e desce, uma morraiada de mountain bike, que é a minha especialidade, também o Fernando gosta muito do mountain bike, né? Corre speed também, mas enfim, você vai ter uma noção assim, pô, aqui eu vou gastar muito, então eu vou levar, né? Ah, tem ponto de apoio, tem comida, então eu vou chegar no ponto de apoio, vou me alimentar. Em quanto tempo é o ponto de apoio? Quantos gels eu tenho que tomar até o ponto de apoio? O que tem no ponto de apoio? Então, estratégia pura. É lógico que é um conjunto de informações que você tem que analisar, pensar e botar em prática, fazer o teu plano, montar a tua estratégia. O Strava vai te ajudar em alguns pontos, você se conhecer vai te ajudar em alguns pontos, saber mais ou menos que você gasta X caloria por hora, que você pedala forte, e aí você vai poder montar a estratégia, né? E tudo numa prova depende de a sua performance e a estratégia. E não se engane, nem sempre ganha o atleta que está melhor. Se ele der bobeira na estratégia, alguém puxa o tapete dele. Pode bater pino. Pode bater pino. Já vi grandes atletas, super treinados, desconsiderar esse fundamento e quebrar no finalzinho de prova. Por falar em bater pino, Brasil Ride, por exemplo, provas de etapas, isso acontece muito. Por dois fatores. Esse fator que o xerife falou e o segundo fator que o Strava vai te ajudar também, que é você saber como você foi naquele dia. O maior bater pino e o do Paulo, meu parceiro, que correu junto lá no trio, foi no Brasil Ride de 2014, a segunda etapa. Eu e o Paulo estávamos extremamente bem treinados, estávamos num nível assim excelente, para vocês terem ideia. No segundo dia a gente chegou no terceiro ponto de apoio entre as 15 duplas, na geral. E um pouquinho depois a gente quebrou. Por quê? Porque a gente se superestimou, vamos dizer assim. A gente estava muito bem, se empolgou. Eu, sempre cauteloso, nesse dia não fui cauteloso, me empolguei e a gente quebrou os dois. Aí o Strava mostra isso para você. E naquela época não tinha o pacote de treino, talvez tivesse ajudado, né? Então, aquele negócio que ele falou, que a gente consegue ver a análise do treino, ele consegue calcular a fadiga do dia. Ou seja, se você andou muito acima do seu ritmo, ele já vai mostrar para você que você andou acima. E aí, se você anda terceiro dia, quarto dia acima, meu amigo, é caindo nos outros dias. Existe um conceito que o Strava tem, que ele te dá, quando você faz o seu pedal, você olha lá na tela, tem lá, esforço relativo. Ele tem uma classificação, você clica lá, ele te mostra como que ele calcula e tal. Seria mais ou menos o desgaste que você teve. Então, assim,
intenso demais, gastou muito e tal. Aquilo ali te é uma fonte de informação para você parar e pensar, pô, hoje eu queimei fósforo demais. Amanhã eu tenho que dar uma dosada, aí você tem que largar, ver como você tá. Me alimentar direito, se alimentar bem, ficar mais na roda de pelotão, me poupar mais. Então, uma série de coisas que você vai aprender. Eu costumo nas provas, o Fernando falou assim, ele me passa quando chega com 35, 40 quilômetros. Vários atletas falam, feliz que existe e tal. Assim, eles me veem passando e falam assim, pô, parece que largou agora. Na verdade não é isso. Eu me planejei, eu falei, eu vou fazer um ritmo, eu sei que começa aqui e termina lá. Não posso andar só a metade forte e depois ficar batendo carroceria, não dá. Tem que andar equilibrado. Então, assim, esse e eu costumo aumentar o ritmo do meio para o fim. E quando eu passo ele, eu já estou aumentando o meu ritmo. É uma estratégia que eu uso particularmente, porque eu garanti, assim, pô, andei aqui, economizei, vou começar a gastar, quando já está mais próximo do fim. Então, se eu, por um acaso, errar o cálculo e quebrar, está faltando 5 km, 10, não está faltando 100 ou 50. Né? Então, assim, essa é a estratégia. Então, o Strava ele vai te dar esse cálculo também de fadiga. E no pós-prova, por exemplo, você correu uma prova, você participou de um circuito e tudo mais, tem um negócio muito legal que o Strava dá para fazer também, que inclusive a gente usa em prova para saber se alguém cortou caminho. Aí já é aquele lance de rede social com aprender com a prova que você correu e tal. Existe um recurso chamado Flybis. Se você olha lá o seu pedal, aí tem assim escrito Flybis, quem é assinante. Quem não tem... E quem é assinante tem que ativar o Flybis. Então você tem que entrar lá, configuração e ativar o Flybis. Houve uma mudança, o Strava tirou todo mundo do Flybis e aí quem quiser que ative. Porque é uma coisa de tipo sigilo e tal. Eu recomendo a todo mundo, ativa o Flybis. Até para você ver onde que você foi melhor que aquele cara. Você assiste praticamente a corrida que você correu com os outros atletas através de um mapinha que vai mostrando todo mundo. Você seleciona os atletas que você quer ver e vai mostrando a bolinha onde que o cara está no mapa que você percorreu, nas subidas, e tem altimetria embaixo. É muito legal. Aquilo ali também é uma fonte de informação. Todas as provas que eu corro, eu vou lá e analiso. Fui melhor nessa subida que o atleta, meu adversário tal, aí aqui ele foi melhor, o cara é bom disso. Então, assim, Sun Tzu, né? Conheça a si mesmo e conheça seu adversário. O Strava é uma fonte de informação. E é isso aí, galera. Tem muita coisa. Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar falando. Eu acho assim, se você quiser fazer um vídeo de 1 hora mostrando o que o Strava tem, eu recomendo a todo mundo, explore o Strava, tá? Eu sei que vai ter treinador assistindo esse vídeo que vai dizer assim, mas não é a melhor ferramenta de análise para o profissional. Gente, é uma rede social com recursos de treinamento muito bons. E eu volto a dizer, para o atleta amador é super 10. O cara não vai precisar ficar analisando treino em WKO5, entendeu? Analytics, esquece isso. Isso aí é um outro universo. Vamos partir para os nós mortais, vamos melhorar nosso pedal, nós mesmos, nos conhecendo, e o Strava é uma fonte de informação que vai fazer você se conhecer e pedalar melhor. E para você que quer conhecer um pouquinho desse Strava, a gente conseguiu com o pessoal do Strava um link que eu vou colocar aqui que te dá direito a 60 dias, eu já anunciei isso lá no Instagram, mas 60 dias desse Strava completaço aí de graça para vocês. Aproveitem, explorem bastante, eu acho que vocês vão curtir pra caramba. E é isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Mais uma vez, obrigado. Eu me disponho a também ajudar a responder o Fernando, as dúvidas que vocês mandarem. Pode mandar para mim, manda para ele. Se a gente não responder lá, eu vou responder. Se a gente não responder lá, a gente grava outro vídeo para vocês, porque esse aqui realmente já deve estar muito O Strava rende. Rende. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, um abraço.